O homem na galeria de arte me disse que eu jamais poderia entender a pintura à nossa frente. Fui eu que a pintei. Eu estava parada em frente à minha maior obra na abertura da galeria, taça de champanhe na mão, quando um homem em um terno caro se aproximou e começou a me explicar minha própria pintura. Ele não fazia ideia de que eu era a artista, porque a placa de identificação dizia Riley Turner, que ele claramente presumiu ser um homem, já que não parava de falar sobre sua técnica brilhante. Esse cara, Robert, me olhou de cima a baixo e disse: "Você parece jovem para estar em uma abertura como esta. Deixa eu adivinhar procurando um namorado rico? Garota esperta? Há muitos homens ricos por aqui?" Ele gesticulou para a minha pintura como se fosse o dono. "Veja, o que o Riley está fazendo aqui exige anos de treinamento para ser apreciado. Você provavelmente só acha as cores bonitas. A mulher comum só vê decoração." Eu tomei um gole de champanhe e disse: "Perspectiva interessante. O que imagino, ele tomou como um incentivo." Robert se aproximou da pintura, colocando-se fisicamente na minha frente, e continuou sua palestra. "Uma garota como você provavelmente pensa que isto é apenas bonito de se ver, mas há uma inteligência real por trás. O artista é obviamente um homem, porque as mulheres simplesmente não têm esse tipo de domínio técnico. Pintoras fazem flores e sentimentos. Isso tem profundidade intelectual de verdade, é biológico, na verdade. Os homens são simplesmente mais capazes desse nível de abstração." Quando mencionei que conhecia o trabalho do artista, Robert riu e deu um tapinha no meu ombro. "Segui-lo no Instagram para ver as fotos bonitinhas não conta como conhecer arte, queridinha. Você provavelmente se acha culta porque foi aquela exposição de luzes do Van Gogh. O conhecimento real vem de décadas de estudo, não do que quer que você aprenda no TikTok." Robert decidiu me testar. Disparou perguntas. "Quem é Bazot? O que é chiaroscuro? Diga o nome de 3 pintores renascentistas além de Da Vinci." Quando comecei a responder, ele me interrompeu. "Errado, viu? É por isso que as galerias não deveriam ter eventos abertos. Você provavelmente pesquisou alguns termos no Google antes de vir para impressionar os homens. Mas o Riley aqui está trabalhando dentro de uma tradição que você jamais poderia entender sem uma educação adequada. E não uma faculdade comunitária docinho. Universidades de verdade." Ele voltou para a minha pintura, agora explicando-a mais alto para atrair uma multidão. "O que o Riley alcançou aqui custaria provavelmente 100 mil em educação só para tentar. Só os materiais custam mais do que você ganharia em um mês em qualquer emprego de vendedora que você tenha." Ele olhou para a minha roupa com nojo. "Ponta de estoque, certo? Alguém que faz compras lá não conseguiria compreender o investimento nesta obra. Ele provavelmente gastou mais em um único pincel do que na sua roupa inteira." Quando sugeri que o artista poderia ser autodidata, Robert zombou de mim. "É assim que você aprendeu sobre arte?" Em festas de pintura, Robert agarrou meu pulso para me puxar para outro ângulo. Seu aperto era forte demais. "Você é estúpida demais para ficar no lugar certo. A intenção do Riley era que a obra fosse vista exatamente daqui. Sua ignorância é, na verdade, um desrespeito ao trabalho dele." Ele manteve a mão no meu pulso enquanto explicava. "Embora, honestamente, explicar isso para você seja como ensinar cálculo para uma criança pequena. Te falta a base para entender qualquer parte disso." Ele percebeu que eu tentava me soltar e apertou com mais força. "O quê? Estou te impedindo de tirar selfies? É exatamente por isso que colecionadores sérios odeiam esses eventos. Garotas como você vêm pela bebida grátis e para caçar sugar daddies. Você está poluindo o espaço onde a verdadeira apreciação da arte acontece." Ele acenou para um segurança. "Ela está bêbada e assediando os convidados. Você deveria verificar se ela sequer deveria estar aqui." Então, Robert se virou e falou para a multidão que havia se formado. "Isto é o que há de errado com a arte hoje. Pessoas desqualificadas como ela acham que suas opiniões importam. Riley Turner é um gênio que será estudado nas universidades. A diferença entre alguém como ele e alguém como ela é que ele tem talento e inteligência de verdade. Enquanto ela está apenas ocupando um espaço que pertence a pessoas que merecem estar aqui, ela está literalmente roubando o oxigênio dos verdadeiros amantes da arte." As pessoas murmuraram desconfortavelmente, e acho que alguém estava prestes a contar a ele quem eu era. Mas foi nesse momento que o curador se aproximou do microfone, com o timing mais perfeito do mundo, e disse: "Senhoras e senhores, gostaria de convidar nossa artista, Riley Turner, para dizer algumas palavras sobre a coleção." Eu me virei para Robert e estendi minha taça de champanhe. "Você se importaria de segurar isto para mim?" Sua mão automaticamente pegou a taça enquanto eu caminhava em direção à plataforma, e eu observei seu rosto mudar de confusão para reconhecimento e para horror absoluto. Enquanto eu pegava o microfone, eu definitivamente tinha algumas palavras a dizer. Minhas mãos envolveram o pedestal do microfone e eu respirei tão fundo que pareceu durar uma eternidade. A sala inteira estava em silêncio total, e Robert permanecia congelado com minha taça de champanhe na mão. Seu rosto passou de presunçoso para confuso e para completamente pálido em cerca de 3 segundos. Eu podia sentir todos me encarando, mas mantive minha voz super calma e firme. "Muito obrigada a todos por virem esta noite para ver meu trabalho." Meus olhos encontraram o rosto de Robert por apenas 1 segundo, e ele parecia que ia vomitar. Virei-me de volta para a multidão e sorri para as pessoas que estavam assistindo a tudo se desenrolar. "Esta coleção significa muito para mim, e sou grata por todos vocês estarem aqui." O microfone captou cada palavra com clareza,
e notei as pessoas começando a se mexer e a sussurrar umas com as outras. Minha maior obra aqui, a que vocês veem atrás de mim, foi na verdade inspirada por momentos exatamente como o que acabou de acontecer. Várias pessoas se viraram para olhar para Robert e depois de volta para mim. A multidão estava ficando desconfortável e eu podia vê-los juntando as peças do que acabaram de testemunhar. É sobre as suposições que as pessoas fazem sobre quem pertence a certos espaços. Uma mulher perto da frente assentiu e me deu um pequeno sorriso de apoio. Quem pode criar arte e quem pode apenas olhar para ela? Robert tentava recuar, mas a multidão havia se fechado ao seu redor. Quem tem o direito de ocupar espaço em galerias e museus? Minha voz permaneceu estável, mas eu podia sentir meu pulso começar a latejar onde ele me havia agarrado. Esta obra levou 6 meses para ser concluída. Gesticulei para a pintura e notei Robert tentando colocar minha taça em uma mesa próxima. Cada técnica que vocês veem aqui, eu aprendi sozinha com vídeos do YouTube e livros da biblioteca. Algumas pessoas de fato ofegaram, e eu as vi olhando entre mim e Robert. Nenhuma escola de arte chique, nenhuma educação de $100 mil. Robert estava literalmente tentando desaparecer no chão naquele momento. Apenas muitas noites em claro assistindo a tutoriais e praticando no meu minúsculo apartamento. O segurança para quem Robert havia acenado mais cedo observava tudo com os braços cruzados. Eu desenvolvi meus próprios métodos por tentativa e erro, misturando técnicas tradicionais com coisas que descobri sozinha. Usei a palavra exata que Robert havia jogado em mim mais cedo: chiaroscuro, explicando como aprendi sobre ela em um documentário de arte renascentista. A técnica de camadas que ele mencionou, quer dizer, que algumas pessoas mencionaram, veio da experimentação com diferentes tamanhos de pincel. Meu pulso estava doendo muito agora, mas eu continuei. O trabalho de teoria das cores aconteceu porque eu não podia me dar ao luxo de desperdiçar tinta, então tive que planejar tudo perfeitamente. Alguém no fundo começou a aplaudir, mas parou quando percebeu que ninguém mais o fazia. Cada sessão representa uma barreira diferente que enfrentei no mundo da arte. A curadora estava à minha esquerda, assentindo e parecendo satisfeita com a forma como eu estava lidando com a situação. Desde pessoas presumindo que eu não poderia entender meu próprio trabalho até ser agarrada e fisicamente movida porque eu estava parada no lugar errado. Isso provocou alguns suspiros agudos da multidão. Encerrei, agradecendo a todos novamente, e dizendo que esperava que olhassem para a obra com novos olhos. A curadora se aproximou suavemente e pegou o microfone de mim, sua mão apertando brevemente meu ombro. Obrigada, Riley, por essa maravilhosa visão do seu processo. Ela se dirigiu a toda a sala com um tom caloroso e profissional. Por favor, todos, deem outra olhada na coleção com esta nova perspectiva. A multidão começou a se mover lentamente, dividindo-se em grupos menores, e eu desci da plataforma. As pessoas imediatamente começaram a se aproximar de mim, algumas perguntando sobre minhas técnicas, outras apenas oferecendo apoio silencioso. Uma senhora mais velha sussurrou que tinha visto tudo, e estava horrorizada com o comportamento de Robert. Um rapaz mais novo perguntou se eu tinha um site onde vendia impressões. Respondi a perguntas e apertei mãos por cerca de 10 minutos, tentando ser profissional, embora meu pulso estivesse me matando de dor. Foi quando senti alguém atrás de mim e me virei para encontrar Robert parado perto demais. Precisamos conversar sobre esse mal-entendido. Sua voz era baixa e urgente. Dei um passo para trás em direção ao banheiro e ele me seguiu pelo corredor. Olha, eu obviamente não sabia quem você era. Ele estava suando e continuava olhando ao redor para ver se alguém estava observando. Isso tudo é apenas um grande equívoco que podemos esclarecer agora mesmo. Olhei para o meu pulso, que já começava a ficar roxo. Agarrar alguém com força suficiente para deixar hematomas não é um mal-entendido. Ele estendeu a mão na minha direção e eu recuei novamente. Você me agrediu na frente de testemunhas. Seu rosto ficou vermelho e ele começou a discutir, mas eu apenas me virei e fui embora. Entrei no banheiro e tranquei a porta, finalmente conseguindo olhar meu pulso direito. As marcas de seus dedos estavam escuras e óbvias contra minha pele. Passei água fria sobre ele e tentei não chorar de frustração e dor. Quando saí, o segurança estava esperando no corredor. Senhorita Turner, eu vi o que aconteceu mais cedo quando aquele homem a agarrou. Ele parecia genuinamente preocupado. Ele reclamou pra mim que você estava bêbada e assediando as pessoas, mas eu o vi agarrar seu pulso. Ele gesticulou para o meu braço. Você quer prestar queixa sobre isso? Mostrei a ele meu pulso e observei sua expressão mudar. Isso definitivamente vai ficar bem roxo. Ele pegou um caderno. Posso documentar isso agora mesmo, se você quiser. Antes que eu pudesse responder, Cadence apareceu na esquina, com o rosto contraído de raiva. Riley, meu Deus, eu gravei tudo em vídeo. Ela ergueu o telefone. Comecei a gravar quando ele estava falando sobre mulheres não entenderem de arte. Sua expressão era ao mesmo tempo furiosa e solidária. Você quer que eu te mande isso? Isto é uma prova, se você precisar. Ela me mostrou um trecho do vídeo, e pude ouvir a voz de Robert dizendo: as mulheres não têm a capacidade biológica para o pensamento abstrato. O segurança também pareceu interessado no vídeo. Eu estava tentando processar tudo quando a curadora nos encontrou no corredor. Riley, podemos conversar em particular por um momento? Ela me levou a um pequeno escritório atrás da galeria principal. Preciso perguntar se você quer fazer uma declaração formal sobre o que aconteceu esta noite. Ela se sentou à minha frente, parecendo genuinamente preocupada. Mas devo lhe dizer que Robert é um dos nossos principais doadores. Eu podia vê-la fazendo cálculos em sua cabeça. A galeria quer apoiá-la, mas isso pode se complicar. Ela olhou para o meu pulso. Isso parece doloroso. Você já pensou em procurar um médico? Percebi que isso era muito maior do que apenas um idiota me insultando na minha própria abertura. Levantei-me da cadeira e disse à curadora que precisava de 1 minuto. Depois caminhei direto para o banheiro, onde as luzes eram fortes o suficiente para ver o dano de verdade. Meu pulso parecia
parecia pior do que eu pensava. Marcas roxas escuras já se formando onde cada um dos dedos de Robert havia pressionado minha pele. Peguei meu telefone e tirei fotos de diferentes ângulos, garantindo que o carimbo de data e hora aparecesse em cada uma. Depois, segurei meu pulso sob a água fria, tentando reduzir o inchaço. A porta do banheiro se abriu e outra mulher entrou. Viu meu pulso e imediatamente perguntou se eu estava bem. Eu lhe contei o que aconteceu e ela disse que havia testemunhado tudo. Me deu seu cartão de visita caso eu precisasse de uma declaração de testemunha mais tarde. De volta ao escritório, a curadora estava ao telefone, parecendo estressada. Quando desligou, ela me disse que Robert já havia ligado para o dono da galeria, alegando que eu estava tentando arruinar sua reputação. Na manhã seguinte, meu telefone tocou enquanto eu ainda estava na cama, e o Elon Mendes se apresentou como o dono da galeria. Sua voz era cuidadosa, como se estivesse pisando em ovos. Ele me pediu para ir até lá naquela tarde para discutir a situação. Mencionou que Robert era um patrono significativo que doou mais de 200 mil para a galeria ao longo dos anos. Eu podia ouvi-lo digitando enquanto conversávamos, provavelmente já redigindo algum tipo de declaração de controle de danos. Depois que desliguei, meu e-mail apitou com uma mensagem de Adriana Whitehead, que eu reconheci como uma das colecionadoras sérias da noite anterior. Ela queria discutir a compra da minha segunda maior obra, mas perguntou diretamente se esse drama poderia afetar o valor futuro do trabalho, o que fez meu estômago revirar, porque eu nem tinha pensado em como isso poderia impactar minhas vendas de fato. Enquanto eu digitava uma resposta para ela, outro e-mail chegou de Dorian Hoke, da revista de artes local, dizendo que 3 pessoas diferentes o haviam contatado sobre terem testemunhado algo significativo na abertura e perguntando se eu lhe daria uma entrevista exclusiva. Fechei meu laptop e fiquei sentada no sofá por 20 minutos, apenas olhando para a parede. Depois abri o Instagram e comecei a escrever um post sobre o que aconteceu, sem usar o nome de Robert. Escrevi sobre o controle de acesso nos espaços de arte, sobre homens que pensam que são donos da cultura, sobre os hematomas no meu pulso causados por alguém que achava que eu não pertencia à minha própria exposição. 10 minutos após a postagem, meu celular começou a vibrar sem parar com notificações, os comentários chegando mais rápido do que eu conseguia ler. Alguns eram de apoio, com mulheres compartilhando suas próprias histórias, mas outros me chamavam de dramática, dizendo que eu estava tentando cancelar um homem inocente por um mal-entendido. Meu telefone tocou e era a assessora de imprensa da galeria, sugerindo que eu revisasse minha declaração de artista no site deles para algo mais neutro, evitando qualquer menção ao incidente da noite anterior. Eu disse a ela que meu trabalho sempre foi sobre desafiar suposições e dinâmicas de poder, e que mudar minha declaração agora seria ceder exatamente ao que Robert representava. Ela suspirou e disse que teria que consultar Weston, que eles estavam tentando proteger tanto a minha exposição quanto a reputação da galeria. Os comentários no Instagram continuaram chegando, e alguns deles se tornaram ofensivos. Pessoas que eu nunca conheci me dizendo que eu merecia algo pior do que um pulso agarrado, que mulheres como eu estavam arruinando a arte para todos. Uma mensagem incluía o endereço do meu ateliê, que eu nunca postei publicamente, dizendo que sabiam onde me encontrar se eu continuasse falando. Minhas mãos tremeram enquanto eu tirava print dessa e de várias outras que pareciam genuinamente ameaçadoras. O segurança da galeria ligou e perguntou se eu poderia passar lá, para preencher um relatório de incidente oficial, já que ele testemunhou Robert me agarrando. Encontrei-o na galeria 1 hora depois, e ele tirou fotos do meu pulso machucado com seu celular de trabalho. Anotou tudo o que eu lhe contei sobre o que Robert disse e fez. Ele me mostrou suas anotações iniciais da noite anterior, onde havia escrito que Robert tentou me remover por estar bêbada, quando eu nem tinha terminado uma taça de champanhe. O processo todo levou 1 hora, e pareceu estranhamente oficial, como se estivesse se tornando algo legal, em vez de apenas um incidente feio em uma abertura de arte. Enquanto estava lá, pedi diretamente a Weston para banir Robert da galeria pelo resto da duração da minha exposição. Ele se mexeu na cadeira e disse que precisaria revisar o relatório de segurança primeiro, que banir um doador importante exigia a aprovação do conselho, mas que consideraria seriamente. Eu podia ver que ele estava calculando o custo de perder as doações de Robert contra a publicidade negativa de mantê-lo por perto. Naquela noite, Cadence me enviou o arquivo de vídeo por um link seguro, e sentamos em seu apartamento assistindo juntas em seu laptop. O áudio era claro o suficiente para ouvir Robert dizendo que as mulheres não têm a capacidade biológica para o pensamento abstrato, que eu provavelmente estava lá caçando Sugar Daddy. Conversamos por 2 horas sobre se tornar o vídeo público ajudaria ou apenas transformaria tudo em um circo. Ela destacou que viralizar poderia trazer atenção para minha arte pelos motivos errados, mas ficar em silêncio significava que Robert continuaria fazendo isso com outras mulheres. Não conseguimos chegar à resposta certa. Apenas ficamos andando em círculos sobre consentimento e consequências, e sobre o que realmente criaria mudança, versus o que apenas criaria drama por drama. Meu celular vibrou com uma mensagem de Adriana perguntando se poderia passar na galeria para discutir a compra de uma das minhas peças. Encontrei-a lá na tarde seguinte, e ela foi direto para minha segunda maior pintura, aquela com os azuis profundos e riscos de cobre. Ela ficou ali por 1 minuto inteiro apenas olhando antes de se virar para mim e dizer que queria fazer uma reserva, mas se perguntou se eu consideraria um desconto, dado tudo o que aconteceu na abertura. Seus dedos traçaram o ar na frente da pintura, enquanto ela explicava que, embora amasse o trabalho, se preocupava com o drama afetando seu valor, e se outros colecionadores poderiam vê-lo de forma diferente agora. Senti meu estômago apertar porque era exatamente disso que eu tinha medo, que o comportamento de Robert realmente me custaria vendas e oportunidades. Ela ofereceu 20% a menos do que o preço de lista, o que significava perder quase $3.000 em uma peça que levei 4 meses para criar. Eu disse a ela que pensaria a respeito,
e retornaria até o final da semana. Na mesma noite, minha amiga, que é advogada, ligou e perguntou se poderíamos tomar um café, porque ela tinha visto meu post nas redes sociais e queria falar sobre os aspectos legais. Nos encontramos no café perto do meu apartamento, e ela pegou um bloco de notas, desenhando diagramas enquanto explicava a lei de difamação e como, embora o que Robert fez tenha sido errado, eu tinha que ter muito cuidado com o que dizia publicamente. Ela explicou que a verdade é uma defesa, mas eu precisaria de provas para tudo. Que dizer que ele me agrediu era arriscado sem testemunhas dispostas a depor, e que sua riqueza significava que ele poderia arrastar um processo judicial mesmo que não pudesse vencê-lo. Ela sugeriu que eu me ativesse a fatos comprováveis, como o que ele disse na frente de testemunhas, e evitasse qualquer coisa que pudesse ser vista como opinião ou interpretação. Sua caneta batia no papel, enquanto ela listava todas as maneiras como isso poderia dar errado legalmente. Como até mesmo estar certa não significa que você pode arcar com os custos de uma briga no tribunal. Gravei nossa conversa no meu celular para poder lembrar de todos os detalhes mais tarde. Na manhã seguinte, dirigi até um pronto-socorro porque meu pulso ainda doía e eu queria uma documentação oficial da lesão. A sala de espera estava lotada e demorou 3 horas para chamarem meu nome. A médica examinou meu pulso, movendo-o em diferentes direções enquanto eu explicava o que aconteceu na galeria. Ela disse que era uma entorse leve, nada quebrado, mas havia hematomas e inchaço claros, consistentes com alguém me agarrando com muita força. A consulta me custou $850 após o seguro, dinheiro que eu realmente não podia gastar, mas eu precisava daquela documentação. Ela imprimiu o relatório com fotos dos hematomas e me disse para aplicar gelo e tomar ibuprofeno para a dor. Parei na farmácia no caminho de casa e gastei mais $12 em suprimentos. Dorian ligou enquanto eu colocava gelo no pulso e perguntou se poderíamos nos encontrar para discutir sua ideia de artigo. Ele veio ao meu ateliê no dia seguinte com seu gravador e caderno, olhando minhas pinturas enquanto delineava seu plano de escrever sobre o sexismo sistêmico em galerias, sem nomear Robert especificamente. Ele disse que poderia fazer referência a um incidente recente e usá-lo como ponto de partida para uma conversa maior sobre como as mulheres artistas são tratadas nesses espaços. Isso pareceu um acordo que abordaria a questão enquanto protegia a todos legalmente, embora parte de mim quisesse que ele desse nomes e queimasse tudo. Ele me entrevistou por 1 hora, perguntando sobre outras vezes em que experimentei esse tipo de tratamento e percebi que tinha dezenas de histórias como essa. 3 dias depois, eu estava trabalhando no meu ateliê quando meu celular apitou com um e-mail de um escritório de advocacia. Minhas mãos literalmente tremeram ao abri-lo e ler a notificação formal do advogado de Robert sobre uma possível ação legal se eu continuasse a discutir o incidente publicamente. A carta usava palavras como difamação, intenção maliciosa e danos à reputação, e ameaçava processos civis e criminais se eu não parasse imediatamente. Encaminhei-a para minha amiga advogada 30 segundos após lê-la, meu coração batendo tão forte que podia senti-lo na garganta. Ela me ligou de volta em 1 hora e disse que a carta era principalmente tática de intimidação, mas que deveríamos levá-la a sério porque ele tinha dinheiro para transformar minha vida em um inferno, mesmo com um caso fraco. A galeria ligou na manhã seguinte e a assistente de Weston disse que eles queriam propor uma reunião de mediação entre Robert e eu para resolver as coisas discretamente. Eu concordei, mas disse a eles que precisava de testemunhas presentes e que teríamos que concordar de antemão sobre o que discutiríamos ou não. Eles agendaram para a terça-feira seguinte, às 14 horas, na sala de conferências da galeria. Passei o fim de semana me preparando, anotando tudo o que queria dizer e praticando em frente ao espelho do banheiro. A terça-feira chegou e entrei naquela sala de conferências para encontrar Robert já lá com seu advogado, parecendo irritado como se aquilo fosse uma perda de tempo. A mediadora era uma mulher na casa dos 50 anos que não parava de falar sobre encontrar um terreno comum e seguir em frente positivamente. Robert ofereceu o que ele chamou de um pedido de desculpas, mas na verdade era apenas ele, dizendo que sentia muito por quaisquer mal-entendidos e que nunca teve a intenção de ofender. Ele continuou falando sobre sua paixão pela arte, e como às vezes, essa paixão podia ser mal interpretada, sem nunca reconhecer que havia me agarrado ou dito aquelas coisas horríveis sobre as mulheres. Afirmei claramente que ele havia me machucado fisicamente e me insultado com base no meu gênero, que não se tratava de um mal-entendido, mas de seu comportamento. Seu advogado continuava interrompendo para reformular o que Robert estava dizendo, tentando fazer parecer melhor sem que ele realmente assumisse a responsabilidade por nada. Após 1 hora dessa conversa circular, a assessora de imprensa da galeria sugeriu que tirássemos uma foto juntos, apertando as mãos para o boletim informativo deles, para mostrar que tudo estava resolvido. Recusei imediatamente, explicando que fotos de reconciliação forçada invalidariam minha experiência e minariam tudo o que minha arte representava. O rosto de Robert ficou vermelho e ele murmurou algo sobre eu ser difícil, que seu advogado rapidamente encobriu com sua fala. A reunião terminou sem nada realmente resolvido, exceto um acordo de que Robert não participaria de mais nenhum evento durante a minha exposição. 2 dias depois, Audriana mandou uma mensagem perguntando se poderia visitar meu ateliê para ver mais do meu trabalho. Ela chegou com café e passou 2 horas realmente olhando tudo, fazendo perguntas sobre meu processo e temas. Ela me disse que testemunhar o incidente na abertura, na verdade, a ajudou a entender melhor meu trabalho, que agora ela podia ver como eu estava explorando poder e suposições em cada peça. Ela acabou comprando 2 peças menores pelo preço cheio, junto com a maior que ela queria originalmente, dizendo que havia mudado de ideia sobre o desconto depois de realmente entender o que o trabalho significava. Depois que ela saiu, sentei-me no meu computador
diretor e redigi uma queixa formal para a galeria com toda a minha documentação anexada. Incluí o relatório médico do pronto-socorro, os horários de tudo o que aconteceu, capturas de tela das mensagens ameaçadoras que recebi e uma linha do tempo detalhada dos eventos. Enviei diretamente para Weston com um pedido de uma revisão formal e ações específicas para evitar que isso aconteça com outros artistas. Sua assistente confirmou o recebimento em 1 hora e prometeu uma revisão completa dentro de uma semana, embora eu me perguntasse se algo realmente mudaria ou se era apenas papelada para protegê-los legalmente. 3 dias depois, chegou um e-mail de Weston com um rascunho de novas diretrizes para eventos anexado, pedindo minha opinião sobre a linguagem. Abri o documento e li 6 páginas de regras sobre comportamento apropriado em eventos da galeria. A maior parte parecia boa, mas a seção de consequências apenas dizia coisas como pode resultar em remoção, sem ser específica. Digitei meu feedback sugerindo que adicionassem declarações claras sobre banir pessoas que agarram artistas ou fazem comentários discriminatórios. Na manhã seguinte, Dorian me enviou um link para seu artigo no site de artes local, com uma nota dizendo que já estava sendo compartilhado em todos os lugares. O artigo falava sobre padrões que ele havia notado em galerias ao longo dos anos, sem nomear Robert ou a mim diretamente. Ele escreveu sobre colecionadores ricos tratando artistas como servos e como as galerias muitas vezes protegiam doadores em vez de criadores. Em 2 horas, o artigo teve mais de 3.000 compartilhamentos, e a seção de comentários explodiu com histórias de outros artistas. Alguns pintores compartilharam vezes em que foram menosprezados em suas próprias aberturas. Fotógrafos descreveram colecionadores, explicando seu próprio trabalho para eles. Escultores escreveram sobre serem confundidos com assistentes em suas exposições. Mas misturados com o apoio, havia comentários raivosos de colecionadores dizendo que os artistas deveriam ser gratos por qualquer atenção. Algumas pessoas escreveram longos posts sobre como isso era apenas a cultura do cancelamento, destruindo o mundo da arte. Alguns colecionadores ameaçaram parar de comprar de galerias que ficassem do lado de artistas sensíveis. Fechei meu laptop depois de ler um comentário particularmente ofensivo sobre artistas mulheres se fazendo de vítimas por atenção. Meu celular vibrava com notificações do Instagram a cada poucos minutos, mas eu as desativei para proteger minha paz. Naquela noite, uma mensagem chegou de alguém chamada Sarah, que disse ter 22 anos e estar apenas começando a expor seu trabalho. Ela escreveu que o artigo a fez se sentir menos louca sobre suas próprias experiências em galerias. Ela havia sido agarrada por um homem mais velho em sua primeira exposição coletiva, que lhe disse que ela era bonita demais para perder tempo pintando. Ler sua mensagem me lembrou que isso era maior do que apenas minha situação com Robert. Na tarde seguinte, recebi uma mensagem do segurança da galeria com uma foto anexada. A imagem mostrava Robert discutindo com a equipe na entrada da abertura de uma nova exposição. O guarda escreveu que o haviam barrado com base na análise pendente da minha queixa. Senti meus ombros relaxarem sabendo que a galeria estava de fato fazendo algo, mesmo que temporariamente. Mais tarde naquela semana, Audriana ligou para discutir sua decisão de compra após visitar meu ateliê. Ela decidiu comprar uma das minhas peças de tamanho médio, em vez da grande que queria originalmente. O preço era $12.000 em vez de $25.000, mas ela disse que se encaixava melhor em sua coleção. Fiquei me perguntando se ela teria comprado a peça maior pelo preço cheio, se toda a história com Robert não tivesse acontecido. Depois de desligar, sentei-me à mesa da cozinha com minha calculadora e caderno para organizar minhas finanças. A galeria ficaria com 40% dos $12.000, me deixando com $7.200. Minha visita ao pronto-socorro custou bastante após o seguro. O aluguel vencia em 5 dias, no valor de $1.800. Depois dos materiais e outras contas, eu teria o suficiente para me virar, mas não muito extra. As contas estavam mais apertadas do que eu esperava para minha primeira grande venda, mas pelo menos eu podia pagar tudo. A manhã de segunda-feira trouxe outro e-mail de Weston com a versão final do novo código de conduta da galeria. Eles haviam adicionado a maioria das minhas sugestões, incluindo linguagem específica sobre contato físico e assédio. O documento agora afirmava que qualquer pessoa que agarrasse um artista ou fizesse comentários discriminatórios seria imediatamente removida e banida. Fui até a galeria naquela tarde para vê-los instalando uma grande placa na entrada com as novas regras. A placa listava os comportamentos proibidos em linguagem clara e incluía um código QR para relatar problemas. Vê-la fixada publicamente pareceu uma vitória real, embora não devesse ter demorado tanto. 2 dias depois, chegou uma carta registrada do advogado de Robert com uma declaração final. A carta dizia que seu cliente não teria mais contato comigo se eu concordasse em parar de discutir o incidente publicamente. Li 2 vezes. Depois a coloquei no meu arquivo sem responder, já que o silêncio parecia a melhor resposta. Naquele fim de semana, recebi um e-mail de um centro de arte comunitário no centro da cidade, perguntando se eu estaria interessada em dar uma palestra. Eles queriam que eu falasse para jovens artistas sobre como navegar em aberturas de galerias e lidar com colecionadores difíceis. Respondi imediatamente dizendo que sim e agendamos para o mês seguinte. Preparar a palestra me deu algo positivo para focar, em vez de ficar remoendo o drama. Comecei a fazer anotações sobre dicas práticas, como levar um amigo para as aberturas e documentar quaisquer problemas. O centro comunitário postou sobre minha palestra em suas redes sociais, e em um dia, 50 pessoas haviam se inscrito. Várias mensagens vieram de estudantes de arte dizendo que estavam animados para ouvir meus conselhos sobre o mundo das galerias. Uma garota escreveu que tinha muito medo de mostrar seu trabalho depois de ouvir histórias de terror, mas minha história a fez querer tentar. Adicionei mais conteúdo prático à minha palestra sobre como estabelecer limites e conhecer seus direitos como artista. Na semana anterior à minha palestra,
Pratiquei em frente ao espelho do banheiro, cronometrando para garantir que cobriria tudo em 1 hora. No dia seguinte à minha palestra, entrei no meu ateliê e parei em frente a uma tela em branco pela primeira vez desde a abertura. Minhas mãos se moveram sem planejamento, misturando cores que pareciam diferentes da minha paleta usual, mais ousadas e ocupando mais espaço na tela. As pinceladas saíram mais largas e confiantes enquanto eu processava o que havia acontecido nas últimas semanas. Pintei por 6 horas seguidas sem checar meu celular uma única vez, apenas deixando o trabalho fluir de mim. Quando finalmente dei um passo para trás, a obra não parecia em nada com o meu trabalho anterior, mas de alguma forma parecia mais eu do que qualquer coisa que eu já havia feito. Naquela noite, abri meu laptop e cliquei nas configurações das minhas redes sociais para adicionar filtros de palavras-chave para certos termos que eu não queria mais ver. Cadence apareceu com comida para viagem e me ajudou a configurar regras de moderação para que os comentários precisassem de aprovação antes de aparecerem publicamente. Ela me mostrou como bloquear domínios inteiros e desativar solicitações de mensagens de pessoas que eu não seguia. Passamos 3 horas trancando tudo para que eu pudesse controlar quem tinha acesso ao meu espaço online. Na manhã seguinte, dirigi até a galeria para deixar alguns cartões de visita e vi o segurança que me ajudou naquela primeira noite. Aproximei-me e agradeci por ele ter preenchido o relatório e tirado fotos do meu pulso quando Robert me agarrou. Ele me disse que a galeria havia contratado um instrutor na semana passada para ensinar toda a equipe a lidar com situações como a minha. O treinamento cobria como reconhecer comportamentos problemáticos precocemente e intervir antes que as coisas se tornassem físicas com artistas ou outros convidados. Ele disse que estava orgulhoso de como eu lidei com tudo e que minha atitude tornou a galeria mais segura para todos. Suas palavras ficaram comigo enquanto eu dirigia para casa, me fazendo sentir que talvez algo de bom tivesse surgido de toda essa confusão. 2 dias depois, Cadence e eu nos encontramos para um café em nosso lugar de sempre, perto do centro comunitário. Ela mostrou o vídeo em seu celular de mim entregando a Robert minha taça de champanhe, e nós realmente rimos da cara dele naquele momento.